Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior, nós estamos na série aí sobre eletrodinâmica e vamos agora para o exercício 2, tá bom? Ou atividade 2. O exercício é o seguinte, o enunciado é mais ou menos assim. Você tem uma quantidade de sódio, né, que passa para o interior de uma célula nervosa, passa pela membrana plasmática, na verdade é 10 elevado a 6 átomos de sódio, íons de sódio, e o tempo que demora para fazer essa travessia é de 1 milissegundo, tá bom? A carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O exercício pergunta qual é a intensidade dessa passagem da carga elétrica, ou seja, qual é a corrente. Lembra que corrente a gente fez que é carga por tempo? Carga por unidade de tempo? Pois é, vamos ver algumas coisas aqui. A gente sabe, né, um exercício que envolve aí biologia, bioquímica. O sódio aqui, ele está com um elétron a menos, tá bom? Por isso ele está positivo. 10 elevado a 6, eu poderia colocar aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 6. É uma boa quantidade, né? 10 é 1 seguido de 6 zeros, né? 1 milhão, né? 1 milissegundo. 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. Ou seja, é a milésima parte de 1 segundo. Eu posso substituir esse valor aqui, eu posso substituir por esse aqui, ó. Vamos anotar as coisas em seus devidos lugares. Eu posso substituir, falar que 1 milissegundo é a mesma coisa que 1 segundo vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa, 1 milissegundo. Ou seja, a milésima parte de 1 segundo, tá bom? E a carga elementar, a menor carga que existe, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual é a intensidade, qual é a corrente que tem ali? Temos alguns problemas aqui a serem resolvidos. Vamos lá. Primeiro a gente tem que saber qual é a quantidade de carga elétrica que existe em 10 a 6 sódios. Então aqui, ó, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Carga elétrica é igual ao número de elétrons, ou número de cargas, né, elementares, vezes a própria carga elementar. Eu gosto de falar assim com os alunos. Pensa bem, eu tenho um tanque cheio de bolinhas amarelas. O valor de cada bolinha amarela dessa daí é 50 centavos. E eu verifico, nossa, eu contei aqui, eu tenho 1000 bolinhas amarelas. Quantos reais eu tenho ali? Lembra? Cada bolinha amarela custa R$0,5, ou seja, 50 centavos. Qual o valor total em bolinhas que eu tenho ali? Se eu tenho 1000 bolinhas, então eu tenho R$500 em bolinha. Não é isso? O Qzão aqui seria o tanque, seria o valor total. O Nzinho aqui seria a quantidade de bolinhas. E o E seria aqui o valor de cada bolinha. Ou seja, aqui ó, eu quero saber quantos reais eu tenho, em total eu tenho ali. Aqui eu colocar, no exemplo das bolinhas, aqui eu teria quantas bolinhas? 1000. Aqui eu teria o valor de cada bolinha, R$0,5, ou 50 centavos, ou R$0,5. Multiplico 1000 por 0,5, é a mesma coisa que dividir 1000 por 2. Vai dar 500, então tem um valor total. Agora vamos pegar essa analogia e trazer aqui para a física. Imagina, quanto de carga elétrica eu tenho total? Aqui eu tenho um número de elétrons, ou um número de indivíduos, no caso aqui é o número de sódios. E aqui eu tenho o valor de cada um dessa carga elétrica. O valor dela está aqui. Então eu só transfiro esses valores, ó. Transferi a fórmula para cá. Qzão é igual a N vezes E. Eu tenho aqui, ó, o valor de N é 1 vezes 10 a 6, que é a quantidade de sódios, íon sódio que passou para lá. O valor de cada íon sódio, que é a carga elementar, né? Carga elementar, aqui eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 19. Padrão é o elétron que a gente usa. Então eu multiplico esses dois. Como é que eu faço essa multiplicação? Bom, eu pego esse cara aqui e multiplico por esse cara aqui. 1 vezes 1,6 dá 1,6, ok? Aí eu repito a base 10, né? E pego esse cara aqui, somo com esse cara aqui. 6
mais menos 19 é igual a menos 13, tá? Verifique aí. Certinho? Resultado total. Quanto total eu tenho de carga passando ali em 1 milésimo de segundo? 1,6 vezes 10 a menos 13 coulombs. Tá bom? Agora nós podemos passar para a segunda etapa. A segunda etapa, agora a gente vai achar a intensidade. Lembra? Intensidade é igual a quantidade de carga por unidade de tempo? Beleza. Só que essa unidade de tempo que nós vimos aí é 1 vezes 10 a menos 3. Então vamos lá. A carga, o quanto de carga que a gente achou aqui, a carga dividido pela unidade de tempo. Unidade de tempo é 1 milésimo de segundo. 1 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Então eu faço aquele mesmo esquema. Pego esse cara aqui, divido por esse. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Tá aqui, ok? Repito a base 10, né? Da notação que a gente está trabalhando. E eu pego esse carinha aqui, quando divido, eu subtraio por esse cara aqui. Então vai ficar como? Menos 13 menos 3, tá? Menos 13 mais 3, lembra? Menos interagindo. Menos 13 mais 3 é igual a menos 10, tá bom? Tá aqui, ó, a resposta. Ou seja, a quantidade da intensidade, a intensidade da carga elétrica vai ser 1,6 vezes 10 a menos 10 ampere. Lembrando que ampere é igual a coulomb por segundo, tá bom? Se liga aí que tem um próximo vídeo vindo aí, ok? Um abração.